Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um tópico do nosso curso aqui de sistemas de controle lineares. Agora a gente vai falar de análise da resposta temporal, uma parte bastante importante, porque ela vai dar para a gente a noção de como que, de uma forma geral, funcionam os nossos sistemas, as nossas equações diferenciais, tá? E vai nos dar alguns primeiros insights do que a gente vai necessariamente fazer daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou fazer uma recapitulação do que a gente fez até esse momento, né? Então a gente começou estudando aí os sistemas físicos e sua modelagem por equações diferenciais. Essa é uma parte fundamental, porque a gente está aqui para fazer engenharia e, portanto, a gente tem que ser capaz de escrever as nossas equações diferenciais, né? Ou os nossos sistemas por meio de equações diferenciais, equações matemáticas que a gente venha a tratar daí para frente, tá? Depois a gente deu uma olhada em transformada de Laplace, que é a nossa principal ferramenta neste curso de sistemas de controle. E agora o próximo passo é a gente tentar entender qualitativamente, mas nem tão qualitativamente assim, talvez de uma forma geral, tá? Como que as equações diferenciais de certas classes elas funcionam? Quais são as características dessas equações diferenciais? O que diferencia uma classe de equação diferencial de outra classe de equação diferencial? Quais são as classes de equações diferenciais mais importantes para o nosso estudo e por quê? E aí, isso vai dar para a gente o piso, né, o alicerce para a gente começar a pensar como que a gente vai fazer os nossos sistemas de controle, tá bom? Bom, antes disso, a gente vai ter que definir alguns sinais de teste, tá? Porque, obviamente, para compreender como que uma equação diferencial se comporta, a gente tem que, necessariamente, pelo menos uma vez, resolver essa equação diferencial para uma dada entrada, tá? Naturalmente, resolver isso para um conjunto muito grande de entrada, isso não é desejável, porque a gente quer um comportamento, a gente quer saber como que, de uma forma geral, essa equação diferencial ou esse sistema se comportam quando eu dou certas entradas nesse sistema. Então, a gente vai usar certos sinais canônicos que vão balizar para a gente as comparações, que vão permitir que a gente compare o comportamento de um sistema com o comportamento de um outro sistema ou de uma classe de sistemas com outra classe de sistemas. Tá? E aqui a gente vai usar basicamente três sinais nesse primeiro momento. Tá? Primeiro é o sinal degrau unitário. É o sinal que a gente vai usar mais vezes, tá? E o sinal degrau unitário ele é bastante interessante porque ele tem dois momentos muito característicos. Ele tem uma variação muito abrupta quando eu estou ali do valor zero e pulo para o valor do degrau, né? Então vocês sabem, degrau unitário ele é zero para todo tempo menor ou igual a zero e 1 a partir do tempo maior ou igual a zero, tá? Então menor que zero, t menor que zero é igual a zero, t maior ou igual a zero vale 1. Então, nesse tempo exatamente igual a zero, ele tem uma variação muito abrupta de valor. E isso é muito interessante para a gente dar uma chacoalhada no sistema, tá? Mas, por outro lado, ele tem, logo depois que passa essa variação brusca, ele vai para um valor e fica constante nesse valor para todo o tempo. Então, com esse comportamento, a gente consegue verificar, com essa característica, a gente consegue verificar o comportamento do sistema para duas situações muito distintas. Quando eu estou dando uma pancada no sistema, fazendo uma variação muito brusca nesse sistema, como que ele se comporta? E depois que eu paro de fazer essa variação, quer dizer, eu mantenho o valor constante, para onde que esse sistema vai? Tá? Então, esse sinal degrau unitário, ou degrau, a gente vai usar bastante aqui nos nossos propósitos de controle. O degrau, um degrau mais geral, ele é o seguinte, é um U de t que ele é igual a para todo t maior ou igual a zero. Tá? Então, a transformada de Laplace dele é a sobre s, e naturalmente, se o a é igual a 1, a gente chama esse sinal de sinal degrau unitário. Um outro sinal muito importante para a gente é o sinal rampa. O sinal rampa, ele não tem uma variação muito brusca, tá? Ele é basicamente um sinal que varia linearmente ao longo do tempo. E esse sinal, o interesse dele é exatamente essa variação contínua ao longo do tempo, mas de uma forma conhecida. Então, o sinal rampa ele é uma função a de t, para todo t a maior ou igual a zero, zero para todo t menor que zero,
tá? Ou seja, eu tenho exatamente uma rampa, eu tenho uma variação linear, uma variação de inclinação A ao longo do tempo, tá? A transformada de Laplace dele é A sobre S ao quadrado, tá? E a rampa ela é bastante interessante para testar rastreamento, para saber se o sistema consegue correr atrás dessa rampa, se ele consegue acompanhar essa rampa, tá? Então, o sinal rampa é bastante interessante quando a gente está tentando ver o comportamento do sistema ao longo do tempo, no sentido de ele tentar alcançar uma variável que está variando, desculpa, né, a redundância, mas um sinal que está variando de forma linear durante todo o tempo. Tá? E um sinal que vai ser muito importante para a gente numa outra parte do nosso estudo, que é o sinal senoidal. Tá? A gente vai ver que esse sinal é extremamente importante quando a gente for fazer a análise de resposta em frequência do sistema. Tá? Então, é um sinal senoidal que ele tem uma amplitude A, uma frequência ômega e uma fase φ. Então, a gente vai falar mais do seno em um outro momento. Nesse momento aqui, a gente vai se dedicar especificamente ao degrau e à rampa. A gente tem dois tipos de respostas temporais da saída do sistema quando eu aplico uma entrada desse tipo. Uma resposta que a gente chama resposta estacionária ou resposta permanente, que é aquela que alguma característica da saída não varia mais a partir de um determinado instante de tempo. Então, essa característica pode ser o valor da saída. A saída, depois de um determinado tempo, a saída não muda mais de valor, ela fica sempre constante naquele valor. Ou a inclinação da saída não muda. Ou a fase dessa saída não muda, a amplitude dessa saída não muda, se eu estiver colocando um sinal senoidal. Então, a resposta estacionária ou a resposta permanente, ela visa a gente analisar como que uma determinada característica do sinal de saída para de variar e de que forma ele para de variar. Tá? Então, naturalmente, quando a gente fala de resposta estacionária, a gente espera que o sinal estacione no valor. Eu gosto mais do termo permanente, que é quando uma determinada característica do sinal, seja amplitude, valor, inclinação, enfim, alguma propriedade do sinal para de variar ao longo do tempo. Tá? Então a gente vai chamar isso de resposta estacionária ou resposta permanente, que ocorre a partir de um determinado instante do tempo, caso ocorra. E o que a gente chama de resposta transitória, que é a resposta que ocorre desde o instante que eu apliquei aquele sinal até o momento em que a saída entra num regime permanente ou entra num regime estacionário. Por exemplo, imagina que eu estou colocando um degrau no sistema, na entrada do sistema. Naturalmente, o sistema ele vai ter uma dinâmica para sair daquele valor da condição inicial em que ele está até alcançar aquele valor da resposta estacionária dele, da resposta permanente. Então, esse percurso entre ele sair daquela condição em que ele estava lá paradão, no momento que você foi lá e deu um peteleco nele, até ele chegar nessa condição estacionária ou nessa condição permanente, esse percurso, esse instante de tempo, esse intervalo de tempo, a gente vai chamar de resposta transitória. Então, resposta transitória é aquela que o sistema está saindo de uma condição em que ele está parado para uma outra condição estacionária. E exatamente esse percurso em que ele demora para sair, ou que ele leva para percorrer esse intervalo, essa nova variação, essa nova função de saída, a gente vai chamar de resposta transitória. Tá? Então, são dois tipos de resposta que são bem importantes para a gente aqui na nossa análise. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de resposta de um sistema. Tá? Então, eu tenho um sistema, aqui eu tenho a entrada U de T em preto, a saída Y de T em azul, tá? E eu dei uma entrada qualquer nesse sistema, que nesse caso aqui é uma rampa qualquer, tá? Que eu estou querendo analisar. Nesse caso aqui é uma rampa unitária, que eu estou querendo analisar como que a saída do meu sistema se comporta. Bom, dá para ver aqui claramente dois momentos na curva azul. Um momento em que a saída para de mudar ou tem uma característica dessa saída que para de variar, que é exatamente a inclinação dessa reta da saída. Note que a inclinação da reta de saída não é a mesma inclinação da reta de entrada. Mas, a partir de um determinado momento, né, essa inclinação da saída para de variar. Ou seja, esse sistema entrou naquilo que a gente chama de resposta permanente, ou estacionária do ponto de vista da inclinação dessa curva. É claro que a saída não estaciona, ela vai em rampa, ela sobe sempre. Mas a característica da inclinação da rampa parou de mudar. Então, eu chego numa situação em que eu estou na resposta estacionária
do ponto de vista dessa inclinação para esse sistema. E eu tenho também um intervalo de tempo no qual a saída ela começa da condição inicial dela, tá? E ela tem um percurso aqui variável, né? Aqui meio uma barriguinha parecendo uma exponencial, né? Que vai com uma inclinação praticamente zero e vai crescendo até chegar nessa inclinação final, em que ela vai percorrer a saída dali para frente, tá? Então, esse tempo ou essa resposta entre o instante em que eu estou aplicando o sinal efetivamente e um instante aqui, talvez, em torno de 2,8, né? Em que essa inclinação para de mudar, é exatamente a resposta transitória deste sistema quando eu aplico esta entrada, tá? Então, aqui eu tenho as duas partes, os dois tipos de resposta ocorrendo quando eu dou uma entrada desse tipo num sistema qualquer, tá? Bom, vamos falar do nosso primeiro sistema muitíssimo importante, que é o sistema de primeira ordem. Que é muito desprezado, mas o sistema de primeira ordem é um sistema bastante importante aqui no nosso curso de controle, tá? O que é um sistema de primeira ordem? Um sistema de primeira ordem é aquele cuja equação diferencial possui como derivada mais alta, ou derivada de ordem mais alta, a derivada primeira. Então, eu tenho aqui uma forma geral dessa equação diferencial de primeira ordem. Tal y ponto mais y é igual a ku. Tá? Note que tal e k pertencem aos reais, o u é a entrada desse sistema, o y é a saída. Então, a equação diferencial de primeira ordem, o sistema de primeira ordem, é aquele cuja derivada mais alta ela tem uma ordem de primeira ordem, né? A derivada máxima é a derivada primeira. Note que eu posso ter uma derivada primeira também na entrada. O que eu não posso ter é a derivada primeira na entrada e não ter derivada na saída, porque aí o meu sistema fica não causal. Tá? Então, o maior grau, a maior ordem de derivada tem que estar sobre a saída. Na pior hipótese, eu posso ter derivada primeira na entrada, derivada primeira na saída, mas nunca derivada da saída de ordem mais alta. Tá? Então, essa equação é a equação diferencial de um sistema, ou uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? Nesse caso, a minha equação diferencial ela já é linear, então eu só estou tratando aqui de equações diferenciais já lineares. Tá? E, obviamente, o sistema que é descrito por uma equação diferencial de primeira ordem, a gente chama de um sistema de primeira ordem. Tá? Bom, muitos sistemas eles têm comportamento de sistemas de primeira ordem. Tá? Então, por exemplo, indutores e capacitores. Então, o indutor sozinho ou o capacitor sozinho, ele é um sistema de primeira ordem. Por exemplo, o indutor, a tensão sobre o indutor, ela é o valor da indutância daquele indutor, vezes a derivada primeira da corrente que passa por aquele indutor. Então, o indutor é um sistema de primeira ordem. Capacitor, a mesma coisa. A corrente que passa por um capacitor, ele é igual à capacitância daquele capacitor, vezes a derivada da tensão sobre aquele capacitor. Então, também é um sistema de primeira ordem. Tá? E são dois elementos extremamente importantes em engenharia elétrica e eletrônica. Tá? Um outro sistema que também tem uma dinâmica de primeira ordem é um tanque. Tá? Ou seja, a quantidade, a vazão num tanque, né, ele é diretamente proporcional à derivada da altura desse tanque, tá? Por meio de uma capacitância desse tanque, uma capacitância, a capacidade desse tanque em armazenar aquele líquido. Tá? Então, também é um sistema de primeira ordem. Tá? Então, tanques, em geral, eles são sistemas de primeira ordem. A vazão de saída de um tanque ou de entrada de um tanque, ele é diretamente proporcional à derivada da altura daquele tanque por meio de uma constante. Tá? É um sistema de primeira ordem. Transferência de calor. Transferência de calor também pode ser modelado como um sistema de primeira ordem. Ou seja, a quantidade de calor que flui por um meio qualquer, ele pode ser aproximado numa primeira instância por uma capacitância térmica vezes a derivada da temperatura entre dois pontos daquele meio, daquele fluido, daquela barra, enfim. Tá? Então, essa é uma primeira aproximação da transferência de calor numa barra, num fluido, num meio qualquer. Tá? Também é um sistema de primeira ordem. E muitos sistemas complexos a gente também consegue simplificar para um sistema de primeira ordem. Tá? Então, mesmo que o sistema ele tenha um aspecto de um sistema de ordem mais alta, dependendo de como que essa dinâmica ocorre, a gente consegue fazer uma simplificação para o sistema de primeira ordem.
Então, o sistema de primeira ordem é um sistema muitíssimo importante em controle. Tá? Bom, a gente está querendo saber como que o sistema de primeira ordem se comporta quando a gente dá como que ele se comporta, qual que é a cara dele, quais são as características dele. E para fazer isso, a gente vai ter que aplicar um sinal de entrada de teste, daqueles de teste, para saber, para tirar características gerais da resposta desse sistema. Então, estou pegando aqui a forma básica, genérica de um sistema de primeira ordem, tal y ponto mais y é igual a um KU. Tá? Se eu tomar a transformada de Laplace com condições iniciais nulas, eu chego na função de transferência desse sistema. Ou seja, y de s sobre u de s é igual a k sobre tal s mais 1. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um degrau unitário nesse sistema para saber qual é a resposta desse sistema. Eu vou fazer isso uma vez, de uma forma totalmente analítica, exatamente para eu ter uma ideia geral de como qualquer sistema de primeira ordem funciona. Então, eu vou aplicar um degrau unitário. U de S a gente já sabe. Degrau unitário 1 sobre S. E aí, o meu y de S vai ser igual a K sobre S, tal S mais 1. Tá? Eu vou dividir tal em cima e embaixo, simplesmente para isolar as coisas, tá? Mas depois a gente volta com ele para cá. E aí, eu vou ter um K sobre tal sobre S, que multiplica S mais 1 sobre tal. O objetivo aqui foi exatamente isolar a raiz aqui do polinômio denominador, né? Eu tenho uma raiz em 0 e eu tenho uma raiz em S igual a menos 1 sobre tal, tá? Vou aplicar a expansão em frações parciais, tá? Então, isso aqui já é a expansão em frações parciais desse termo, que vai ser igual a K sobre S menos K sobre S mais 1 sobre tal, tá? Bom, agora com essa expressão 6 eu vou calcular a transformada inversa de Laplace. Então, vou recorrer à tabela. Eu sei que K sobre S, a transformada inversa disso é K multiplicado pela transformada inversa de 1 sobre S, que é um degrau unitário. Então, para todo t maior ou igual a zero, esse termo aqui vale K vezes 1. Tá? E K sobre S mais 1 sobre tal. Se eu recorrer à tabela, isso aqui vai ser K vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 1 sobre tal, que a gente sabe que vai ser K vezes E elevado a o que está aqui, tá? Então, é menos t o que está aqui. Como é positivo, menos t sobre tal, tá? E como eu tenho esse sinal menos aqui antes, a resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem genérico, como esse que eu estou colocando aqui, é k sobre 1 menos e elevado a menos t sobre tal, para todo t maior ou igual a zero. Ou seja, qualquer sistema de primeira ordem que eu der um degrau nele vai ter uma resposta como essa. Tá? O que vai mudar são os valores. Vai ser o K ou tal, que é característico de cada sistema. Vamos falar dele daqui a pouco. Bom, vamos analisar essa resposta aí. Vamos ver o que acontece com o sistema de primeira ordem, então, quando eu dou um degrau unitário nele. Quando t é igual a zero, eu tenho E elevado a zero. Tá? E elevado a zero é zero. Desculpa, E elevado a zero é 1. 1 menos 1 é zero. Ou seja, exatamente no t igual a zero, o y de t vale zero. Ou seja, quando eu dou o degrau unitário no sistema com condições iniciais nulas, lembra que eu preciso disso para obter a função de transferência, de fato eu estou chegando na condição inicial da qual eu parti, que é y de zero é igual a zero. Tá? Se isso aqui não desse esse resultado, eu estava fazendo alguma coisa errada. Tá? Quando t tende a infinito, ou seja, eu quero analisar como que essa resposta, para onde que vai essa resposta, quando para um tempo muito grande. Você vai observar o seguinte, que se o t tende a infinito, esse termo exponencial de menos t sobre tal vai virar E elevado a menos infinito, que tende a zero. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre E elevado a t. Só que o t tende a infinito, então E elevado a t tende a infinito, 1 sobre infinito é zero. Ou seja, esse termo aqui, ó, ele tende a sumir ao longo do tempo. Quando o tempo é muito grande, ele vai para zero. Tá? E aí só sobra esse 1. Ou seja, quando o t ele tende para zero, quando o t tende para infinito, o y de t tende para cá. Tá? Então, a saída de um sistema de primeira ordem, quando eu dou um degrau unitário nele, ele converge para o valor final k, que é um parâmetro desse sistema. E esse k vai ter um nome para a gente. A gente vai chamar de ganho estático do sistema.
Aqui, só para fazer um comentário, é claro que talvez eu esteja usando aqui uma redundância, né, ganho estático, tá? Mas isso é para reforçar mesmo a característica de valor final desse cara. Por isso que eu vou usar o nome ganho estático, mesmo que esse nome seja, em alguns contextos, até uma redundância, tá? Mas eu vou usar o nome ganho estático do sistema exatamente para estabelecer aqui aquela questão de estacionariedade dessa saída. Então, quando eu dou um degrau unitário nesse sistema, esse sistema ele vai estacionar por meio de um ganho estático valendo K, que é uma característica desse sistema. Obviamente, se eu der um degrau que não é unitário, eu der um degrau de amplitude 2, esse valor não vai convergir por K, ele vai convergir por 2 vezes K, porque eu tenho que lembrar que no meu degrau que não é unitário, né? Aqui não vai ser K sobre S, né? A transformada de Laplace de um sinal que não é um degrau unitário vai ser A sobre S. Então tem um A multiplicando aqui que vai multiplicar os outros termos também, tá? Então essa resposta aqui é para um degrau unitário. Para o degrau unitário, quando eu dou o t tendendo a infinito, essa saída converge para esse valor K, que a gente vai chamar de ganho estático do sistema. Bom, agora a gente está querendo saber, bom, já sei de onde que eu parto, já sei onde que eu chego. Eu parto do zero, quando t é igual a zero, eu chego no k quando t tende a infinito. E o que acontece no meio do caminho? Bom, se você observar essa expressão aqui, eu tenho k, y degrau, né, a resposta ao degrau é k, que multiplica 1 menos e elevado a menos t sobre tal. E eu tenho que escolher um valor para testar o meio do caminho. Na verdade, eu posso escolher vários, né? Mas tem um valor aqui que está me chamando muita atenção, né? Porque eu tenho e elevado a menos t sobre tal. E tal é um número da minha equação diferencial. É uma variável da minha equação diferencial. Desculpa, variável não, é uma constante da minha equação diferencial. Então, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar achar como que é o comportamento desse sistema no t igual a tal. Porque no t igual a tal, o que vai acontecer? Que o t igual a tal, eu vou ter tal em cima e tal embaixo, isso aqui vai ser e elevado a menos 1, que é um número. Ou seja, ele já não depende mais do tal. É um número, e elevado a menos 1. E isso vai valer para qualquer sistema, desde que eu coloque o t igual a tal daquele sistema. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o t igual a tal e vou testar. Olha, quando t é igual a tal, eu vou ter aqui k, que multiplica 1 menos e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é aproximadamente 0,37. 0,36,8, para ser um pouco mais exato. Tá? Então, como isso aqui é 0,37, eu vou ter que é k, que multiplica 1 menos e elevado a menos 1, que é 0,37, 36,8. Isso aqui vai ser aproximadamente 0,632k. Então, independente do sistema de primeira ordem, quando eu tiver no tempo t igual a tal, esse sistema vai ter na saída 0,632 do valor final, que eu já sei quanto que é k. Então, a gente vai estabelecer para esse t igual a tal uma métrica do sistema de primeira ordem. Quando eu estiver exatamente no t igual a tal, eu estou a 63,2% do valor final que eu tenho que chegar. E o valor final é exatamente esse ganho estático do sistema vezes a amplitude do degrau, que no nosso caso é 1. Então, para essa variável, a gente vai dar um outro nome. Chama-se constante de tempo. E olha, é tempo mesmo, tá? É t igual a tal. Então, o parâmetro tal vai receber a denominação de constante de tempo do sistema de primeira ordem. O que essa constante de tempo está querendo dizer para mim é o seguinte. Quanto maior o valor de tal dessa equação diferencial, mais tempo esse sistema demora para chegar em 63% do seu valor final. Quanto menor o valor de tal, mais rápido esse sistema chega em 63% do seu valor final. Então, ao passo que o ganho estático me dá uma indicação de qual é o valor que eu chego, a constante de tempo me dá uma indicação de com qual velocidade eu chego. Então, eu tenho duas características muito importantes dado por esses parâmetros. O ganho estático me dá o valor final. O tal me dá a velocidade de convergência. Tá? Então, esses dois parâmetros caracterizam
o sistema de primeira ordem. E isso independente do sistema de primeira ordem, o que muda são os valores. Mas a característica de um sistema de primeira ordem, quando eu dou um degrau unitário nele, é esse, independente do tal e do k. Todo sistema de primeira ordem vai se comportar dessa forma. Note que eu estou resolvendo a equação diferencial uma vez da forma analítica, para obter essas características globais, genéricas do sistema de primeira ordem, que eu vou usar daqui para frente para analisar qualquer sistema de primeira ordem. Bom, então aqui eu tenho a resposta de um sistema, tá? A um degrau unitário. Esse sistema tem um ganho estático K igual a 3, tá? Que é exatamente a relação estática entre o valor da saída quando ela converge, né? Quando ela estaciona, pela entrada estacionária, tá? Então é um ganho de relação, por isso chama um ganho estático, entrada-saída, quando o sistema está parado, quando o sistema está estacionário, tá? E a constante de tempo tal é igual a 2 segundos. Bom, você vai ver aqui, não sei se você está conseguindo enxergar aí, mas aqui o azul é o degrau unitário. O meu sistema ele sai de 0, ele converge para 3, que é a relação entre entrada, saída estacionária. Como a entrada é 1, vai convergir por 3, tá? E quando eu estou exatamente aqui no tempo 2 segundos, que é o valor do tal, eu estou em 1,898, que é 63% de 3. Tá? Então, esses parâmetros são a métrica para eu conseguir interpretar, pensar no sistema de primeira ordem. Bom, então, vamos fazer um resumo das nossas características. Da resposta degrau, a gente nota que o y de t é sempre menor de k. Note, isso é muito importante. O y de t ele só crava no 3 quando t tende a infinito, porque só quando t tende a infinito isso aqui vai para zero. Então é uma convergência assintótica, eu estou convergindo por baixo, eu não ultrapasso o valor 3 para chegar no valor 3. Eu sempre vou convergindo assintoticamente por baixo, eu sempre estou fazendo essa barriguinha aqui para convergir por baixo. Então, para todo tempo, o y de t vai ser menor que o valor de k. Tá? Ele vai ser menor que o valor final, mas ele está convergindo para esse valor final. Tá? Então, o sistema nunca ultrapassa o valor final. Para nenhum tempo, essa saída vai ter um valor maior que o valor final que eu estou esperando. Uma outra característica é que quanto maior o ganho estático, maior a amplitude da saída para t tendendo a infinito. Isso é óbvio, né? Quanto maior o valor de k aqui, maior vai ser o valor de convergência dessa curva para o mesmo degrau unitário. Tá? E quando eu tenho t igual a aproximadamente 4 tal, o que vai acontecer é o seguinte, 4 tal, eu vou pegar esse 4 tal, vou colocar nessa expressão aqui, ó. 4 tal, t igual a 4 tal. Então eu vou ter 1 menos e elevado a menos 4. E elevado a menos 4 é aproximadamente 0,02. 0,02, por aí. Ou seja, quando eu estou em t igual a 4 tal, 4 constantes de tempo desse sistema, eu estou em aproximadamente 98% do valor final. E a gente vai dar um outro nome de métrica aqui, que é o tempo de acomodação. Então a gente vai chamar o tempo de acomodação do sistema de primeira ordem o tempo que eu levo para chegar em 98% desse valor final. Ele vai me dizer assim, olha, já que você nunca consegue chegar no valor final, eu vou criar uma métrica de engenharia para te falar que você está bem perto desse valor final. E essa métrica de engenharia vai ser 4 constantes de tempo. Então, note, eu tenho o valor final, k, que é o valor para o qual ele converge. Eu tenho a constante de tempo, que é uma métrica de velocidade. Quando eu estou em 1 tal, eu percorri 63% do valor final. Tá? E quando eu estou em 4 tal, eu estou a 98% desse valor final. Ou seja, eu vou usar essa gordurinha de 2% para falar assim, estou quase lá. Estou quase no valor final. Tá? E isso a gente vai dar o nome de tempo de acomodação, que a gente vai discutir mais ao longo dessa sessão ainda. Então, a constante de tempo é um indicador de velocidade do sistema. Quanto menor a constante de tempo, mais rápido o sistema converge para o valor final. É isso que eu estou mostrando nessa figura. Eu tenho 3 sistemas de primeira ordem, os 3 têm o mesmo ganho estático, 3. E eu estou aplicando um degrau unitário nos 3 sistemas. O preto, tem tal igual a meio segundo, o azulzinho tem tal igual a 1 segundo e o vermelhinho tem tal igual a 2 segundos. Note
E o que converge mais rápido para o valor final é o pretinho, que tem o tal menor, meio segundo. Tá? Ele vai demorar meio segundo para chegar em 63% desse valor final, que é 1,89. Tá? Para o sistema azul, ele também chega no valor final. Só que ele só vai chegar nesse valor 1,89 quando eu chegar aqui em 1 segundo. Tá? E o vermelhinho ele vai demorar ainda mais tempo para chegar nesse 1,89. Vai demorar 2 segundos. Ou seja, a velocidade do sistema de primeira ordem é inversamente proporcional à constante de tempo desse sistema. Tá? Bom, o sistema de primeira ordem ele tem um polo. Ele pode ter ou não zero. Tá? Então, nessa forma aqui, o sistema de primeira ordem ele não tem zero, não tem valor de S que zera a expressão. Mas tem sempre um valor de S que zera o denominador, ou seja, faz essa função ir para o infinito. Tá? Então, se eu pegar a forma do sistema de primeira ordem, nessa forma ele não tem zero e o polo dele é S igual a menos 1 sobre tal. Tá? Então, o sistema de primeira ordem tem um polo, um único polo em S igual a menos 1 sobre tal. Note que o polo do sistema de primeira ordem é o inverso da sua constante de tempo, em módulo. Então, S1 é igual a menos 1 sobre tal. Ou seja, quanto maior o valor de tal, menor o valor do módulo deste polo. Quanto maior o valor de tal, menor o módulo desse polo. Tá? Então, é inversamente as duas coisas. Tá? Mas a gente viu que quanto menor o tal, quanto menor a constante de tempo, mais rápida a velocidade do sistema. Então, quanto maior o módulo do polo, que é o inverso do tal, mais rápido vai ser o seu sistema. Então, a gente pode falar do sistema de primeira ordem por duas métricas diferentes de velocidade desse sistema de primeira ordem. Ou a gente fala por meio do tal, quanto maior o tal, mais lerdo é o seu sistema para chegar no valor final, ou através do polo. Quanto maior o polo, mais rápido o seu sistema chega no valor final. O módulo do polo, tá? Bom, eu tenho aqui alguns exemplos de sistemas de primeira ordem, né? Por exemplo, eu tenho essa equação diferencial aí, 2 y ponto mais 4y mais 6u, e estou pedindo para calcular aqui a constante de tempo e o ganho estático desse sistema. Tá? Bom, então meu primeiro passo é fazer a função de transferência, do jeito que a gente já viu. Então, y de s sobre u de s é igual a 6 sobre 2s mais 4. E aí, muita gente vem aqui e fala o seguinte: a constante de tempo é o que está multiplicando o S, portanto, vale 2. E o K é aquilo que está lá em cima, portanto, é 4. Só que você tem que tomar cuidado aqui, que isso aqui não está na forma padrão que a gente apresentou. A forma padrão que a gente apresentou, se você lembra, é isso aqui, ó. K sobre tal S mais 1. Se eu tiver nessa forma, eu consigo falar que o K é o ganho estático, que o tal é o tempo. De fato, o que está multiplicando o S é o tal, é a constante de tempo do sistema. Então, sempre que eu for analisar um sistema de primeira ordem, a primeira coisa que eu preciso fazer é igualar esse termo aqui igual a 1. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 4, para chegar nessa forma padrão. Tá? E aí sim, se eu dividir o numerador e o denominador por 4, eu chego que o valor de K é 1,5, porque é aquilo que está no numerador quando isso aqui vale 1, tá? E eu chego que a constante de tempo desse sistema é meio segundo, que é o valor que está multiplicando a variável S do denominador quando isso aqui é igual a 1. Tá? Aqui é um exemplo de análise do sistema de velocidade de ganho estático. Então, eu tenho dois sistemas de primeira ordem, 2 sobre S mais 3 e 0,7 sobre 0,4 S mais 1. Qual sistema é mais rápido? Qual vai ter o maior valor final quando eu der um degrau unitário? Para responder isso, eu preciso colocar essas duas expressões na sua forma padrão. E colocar a forma padrão é deixar esse termo aqui que não está multiplicado por S igual a 1. Tá? Bom, esse cara aqui já está, mas esse aqui não está. Então, eu preciso dividir em cima e embaixo por 3. Tá? Então, o H2 já está no formato padrão. Eu já sei que o tal vale 0,4 segundos e que o K2 vale 0,7. Tá? E o H1 eu preciso colocar nessa forma padrão. Preciso dividir em cima e embaixo por 3. Depois que eu faço isso, eu obtenho tal igual a 1/3 de segundo, tal 1, e K1 igual a 2/3. Bom, agora eu consigo comparar. Olha, o H1 é mais rápido que o H2. Por quê? Porque o tal 1 é menor que o tal 2.
tá? Mas o H2 chega num valor final mais alto. Ele vai chegar no valor final, num valor K2 que é maior que o valor K1. Tá? Então é essa a conclusão que a gente chega, que o sistema H1 é mais rápido que o H2, entretanto o H2 tem um valor final maior. Note, meus caros, que o H1 e o H2 eles podem ser funções de transferência de dois sistemas de primeira ordem absolutamente distintos. Pode ser um sistema térmico e um sistema elétrico, ou um sistema mecânico qualquer, ou um vazão, entendeu? Um tanque. Não me interessam quais são os dois sistemas físicos que me dão origem a essas duas equações diferenciais. Eu consigo, por essa metodologia, comparar o comportamento de uma equação diferencial em relação à outra, independente de onde que ela veio. Tá? Então isso é muito importante, e isso é muito interessante, e é isso que a gente vai precisar o tempo todo. Depois que a gente passa pelo passo ali de obter o modelo matemático da equação diferencial, ou obter o modelo matemático do sistema, me desculpe, não me interessa mais a respeito de que sistema, pelo menos num primeiro momento, eu estou trabalhando. Então, é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo comparar sistemas parecidos, né, sistemas que vêm da mesma classe, para saber quem é mais rápido, quem é mais lento, como que eu obtenho o objetivo de um, como eu obtenho o objetivo de outro, etc. Requisitos, tá? É assim que eu faço. Bom, a gente também pode fazer a análise desse sistema à rampa, tá? Então, nesse caso, eu vou pegar a minha função de transferência, y sobre u, e vou aplicar uma rampa unitária, que é 1 sobre s ao quadrado. Vou fazer o mesmo procedimento aqui de expansão em frações parciais. Eu vou chegar a 0 sobre s, a 1 sobre s ao quadrado, a 1 sobre s mais 1 sobre tal. Se eu recorrer à transformada inversa, né, eu vou ver que o y, a saída do sistema à rampa unitária, vai ser k, que multiplica t menos tal, mais tal é elevado a menos t sobre tal. Tá? Eu vou analisar bem rapidamente como é que essa resposta. A resposta do sistema à rampa é assim, tá? Então, eu apliquei uma rampa de inclinação 1. Ela começa aqui em t igual a 0 e vai com inclinação 1 para todo o tempo, tá? E a resposta ao sistema ela vai ser o seguinte. Ela vai começar com uma barriguinha, tá? Então, ela vai começar com uma barriguinha aqui, tentando acompanhar a reta unitária. Note que a reta unitária está acima, né? A reta unitária está aqui, né? Está acima dessa reta aqui, né? Dessa inclinação. Então, ela vai começar tentando acompanhar. Ela vai partir de 0 tentando acompanhar esse percurso, tá? E essa distância... Bom, vou falar dessa distância daqui a pouco. Essa característica de barriguinha para cima aqui, ela é exatamente oriunda desse termo exponencial. Só que esse termo exponencial vai chegar um momento que ele vai subir. Quando t tender para um valor maior, muito grande, esse termo aqui some. E aí só vai sobrar o kt menos tal. Tá? E quando isso ocorrer, a minha curva azul converge para uma rampa de inclinação k. E note que a inclinação da minha curva é k mesmo, né? Se você ver aqui, ó, eu vou ter kt menos tal. Então, a inclinação da minha curva vai ser k. Tá? Depois que esse termo aqui sumiu, tá bom? Então, eu vou ter k vezes t, k menos tal. K menos tal é um valor, kt é a inclinação vezes o tempo, tá? Então, essa rampa aqui, ela vai crescer a saída dela com uma inclinação k, tá? E se a gente estender a reta tangente aqui dessa inclinação, que é exatamente essa inclinação tal, nessa curva, esse ponto que toca aqui o eixo do tempo, essa distância entre o zero e esse ponto aqui é exatamente o tal. Tá? Então, o k é a inclinação da rampa, o tal é o tempo que eu demoro, ou o tempo que eu levo entre exatamente o momento em que eu comecei esse processo e a projeção dessa inclinação da rampa aqui no eixo do tempo. Tá? Então, é essa característica de um sistema de primeira ordem a rampa unitária para qualquer sistema. O que vai mudar é se essa inclinação aqui é maior ou menor, se esse tempo aqui é maior ou menor, mas todos os sistemas de primeira ordem convergem para a rampa desta forma. Tá? Bom, é isso que a gente tinha a falar para o sistema de primeira ordem. Note que a gente vai falar muito mais a respeito desse sistema ainda. Mas agora a gente precisa estudar um outro sistema. O sistema de primeira ordem é um sistema que é o mais simples depois do ganho estático. Tá? Então, ele é o mais simples, é a equação diferencial mais simples que a gente tem.
Ele tem esses dois parâmetros, né? O ganho estático e o tal. O ganho estático me fala qual que é o valor final, o tal me fala com que velocidade eu converjo para esse valor final. Tá? E agora a gente vai falar do nosso segundo sistema, muito importante, tá? Que é a segunda classe fundamental aqui no estudo de sistemas de controle, que são sistemas de segunda ordem. Sistema de segunda ordem é aquele sistema caracterizado por uma equação diferencial cuja derivada, a ordem máxima de derivada na saída é 2. Neste caso aqui, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem que não tem derivada na entrada. Mas, mesmo que eu tenha a derivada primeira e até a derivada segunda na entrada, esse sistema ainda é causal. Eu só não posso ter derivada terceira, porque aí a derivada na saída é maior que a derivada na entrada. Tá? Tem ordem maior. Tá? Mas, para o início dos nossos estudos, vamos considerar que eu não tenho derivada nenhuma aplicada na entrada. E essa aqui seria um formato inicial aí de uma equação diferencial. Tá? Então, a equação diferencial de segunda ordem é aquela que a derivada da saída possui a derivada segunda como ordem máxima e, obviamente, o sistema de segunda ordem é aquele regido por uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Esse sistema é fundamental para a gente, tá? Juntamente com o sistema de primeira ordem, o sistema de segunda ordem ele vai ser preponderante para a gente poder analisar, independente da ordem, vários sistemas diferentes, tá? Então, mesmo que o meu sistema não tenha uma característica de segunda ordem, eu, dependendo da característica desse sistema, desse sistema, eu vou tentar aproximá-lo para uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Mas existem inúmeros sistemas que são naturalmente de segunda ordem. Eles têm características de sistema de segunda ordem. Um deles é o sistema RLC, tá? O sistema resistor, indutor, capacitor, quando eles estão em série. A gente já viu a equação diferencial dele lá em cima, a gente resolveu ela, né? E a gente viu que a equação diferencial desse sistema é de segunda ordem. E o sistema massa-mola-amortecedor, me desculpe, tem um errinho tipográfico aqui, tá? O sistema massa-mola-amortecedor, que também é um sistema, uma equação diferencial de segunda ordem. E existem várias outras equações diferenciais que podem ser escritas como uma equação diferencial um sistema que pode ser escrito como uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Os sistemas de segunda ordem, diferentemente do sistema de primeira ordem, eles são divididos em casos. Existem 4 casos característicos diferentes entre si que caracterizam o sistema de segunda ordem. O primeiro caso é o caso do sistema sobre ou superamortecido. Vai ter livro que vai ter sobreamortecido, vai ter livro que vai ter superamortecido. A gente vai estar falando a mesma coisa. Os sistemas criticamente amortecidos, os sistemas subamortecidos e os sistemas não amortecidos. Bom, tá dando para ver claramente aqui que a gente está caracterizando os nossos sistemas de segunda ordem por grau de amortecimento. Vai ficar mais claro mais tarde, tá? Bom, vamos escrever o nosso sistema de segunda ordem de uma forma geral que a gente possa trabalhar com ele para todos os 4 casos. Então, em todos os 4 casos, a gente vai usar a mesma forma geral exatamente para a gente poder comparar esses casos. A forma geral da nossa equação diferencial de segunda ordem vai ser assim. Y2 pontos mais 2 variáveis, tá? Duas constantes, tá? 2 propriedades, 2 invariantes desse sistema. 2 vezes zeta menos ômega n, então são 2 invariantes desse sistema, são 2 constantes, vezes y ponto, mais ômega n ao quadrado y, vai ser igual a um k ômega n ao quadrado u. Note que agora a gente está com 3 constantes, né, 3 invariantes, o k, o zeta e o ômega n. E agora o nosso sistema de segunda ordem vai depender desses 3 caras. E cada um vai ter uma propriedade nessa equação. Tá? Daqui a pouco vai ficar mais claro por que a gente coloca 2 zeta ômega n, depois coloca ômega n ao quadrado, tá? Tem uma razão para isso, tá? Mas vamos considerar essa como sendo a forma geral de um sistema de segunda ordem, tá? Se eu aplicar a transformada de Laplace naquela expressão, eu vou obter a função de transferência y sobre u de s é igual a k ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado. Essa aí vai ser a forma geral do nosso sistema de segunda ordem. Então, no nosso sistema de segunda ordem, o que a gente vai buscar sempre é deixar o s ao quadrado multiplicado igual. Exatamente para a gente poder achar quem que é zeta ômega n k, tá?
Então, a nossa brincadeirinha é que se tiver alguma coisa multiplicando o s ao quadrado, eu divido em cima e embaixo por essa coisa, para que aqui eu tenha apenas o valor 1 multiplicando. Tá? Bom, quais são os polos desse sistema? Naturalmente, o sistema não tem zeros, tá? Nessa formulação, ele até poderia ter zeros se ele tivesse uma derivada na saída. Nessa forma geral, ele não tem, tá? Então, ele não possui zeros. E ele possui dois polos. Esses dois polos vão ser o quê? Vão ser as raízes do polinômio denominador. Bom, as raízes do polinômio denominador, polinômio é um polinômio quadrático. Então, essas raízes vão ser S1, 2 é igual a menos 2zeta ômega n sobre 2, mais ou menos a raiz de 4zeta ao quadrado, ômega n ao quadrado, menos 4 ômega n ao quadrado sobre 2. Se eu cortar o 2 que está aqui, né, com o 2 que vai sair da raiz, eu tenho que os dois polos desse sistema são menos zeta ômega n mais ou menos ômega n a raiz de zeta ao quadrado menos 1. Note que os polos do meu sistema de segunda ordem dependem do zeta e do ômega n, mas não dependem do k. Vamos estudar o primeiro caso. O primeiro caso é o caso sobreamortecido. O caso sobreamortecido, ele ocorre quando o zeta é maior que 1. Então, o zeta é maior que 1. O que o zeta ser maior que 1 ocasiona naquela equação diferencial? Bom, se a gente pegar essa função de transferência aqui, com zeta maior que 1, olha, se o zeta é maior que 1, zeta ao quadrado é maior que 1. Então, zeta ao quadrado é maior. Zeta ao quadrado menos 1 é maior que zero. E, portanto, essa raiz aqui é uma raiz real. Tá? Então, como isso aqui é uma raiz real, não vai ter um número complexo, né? Eu vou ter que os dois polos são polos reais, diferentes. Tá? Então, quando zeta é maior que 1, eu tenho dois polos reais distintos. Bom, a gente vai aplicar a resposta ao degrau nesse sistema. Dá um pouquinho mais de trabalho, dá um pouquinho mais de conta, tá? Então, eu vou simplesmente mostrar o resultado, tá? E isso aí você encontra facilmente aí na internet como que resolve isso, tá? Ou num livro de controle, todo livro de controle, todo livro de análise de sinais tem isso aí, tá? Então, vamos supor que a minha entrada, U de S, é um degrau unitário. Então, eu tenho que a Laplace de k ômega n ao quadrado sobre S mais um polo, S mais o outro polo. Ou melhor, S menos o polo, né? Porque o polo aqui vai ser menos ômega, né? Menos zeta ômega n. Tá bom? Então, eu vou ter aqui S menos um polo, S menos um polo, o outro polo. E aí, se eu fizer a expansão em frações parciais, eu vou ter um L0 sobre S, um L1 sobre S mais gama 1, um L2 sobre S mais gama 2, onde gama 1 é ômega n zeta mais delta, e o gama 2 é igual a ômega n zeta menos delta. Tá? E o delta é o que eu estou chamando de raiz de zeta ao quadrado menos 1. Tá? Bom, então o que acontece é o seguinte, eu tenho dois polos reais distintos, tá? E eu tenho aqui o 1 sobre S que vem do degrau unitário. A resposta desse sistema, então, vai ser o seguinte, se eu calcular os valores por frações parciais, eu vou chegar nesses valores, tá? L0, L1 e L2, mas o que interessa mesmo para a gente é essa expressão. Essa expressão aí, o que a gente tem? Tanto o L1 quanto o L2 são valores positivos, porque aqui o zeta vai ser o zeta menos raiz de zeta, né? Beleza, vamos continuar aqui. O L0, o L1 e o L2 tem esse valor, e o que interessa para a gente é a expressão final, tá? O y de t é igual a k, 1 mais L1 é elevado a menos gama 1t, menos L2 é elevado a menos gama 2t. Eu só vou depois confirmar esse sinal aqui, tá? Se ele está compatível, se eu deveria ter colocado menos aqui, e depois vai aparecer aí no vídeo o comentário para ver se está certinho esse sinal, tá? Bom, mas de qualquer forma é o seguinte, eu tenho K1 mais L1 é elevado a menos gama 1t, menos L2 é elevado a menos gama 2t, tá? E aí o que acontece? Como gama é maior que 1, isso implica que gama 1 é maior que gama 2. Basta a gente olhar aqui, ó. Olha, o gama 1 é zeta mais delta. O gama 2 é zeta menos delta.
Só que esse valor aqui, ele é maior que 1. Então, vai ter aqui, por exemplo, 4 ao quadrado, vai dar 16. 16 menos 1 dá 15, raiz de 15. Isso é um número menor que 4. Então, aqui eu vou ter 4 menos um número menor que 4. Então, isso aqui é um número positivo, mas é um número menor que esse. Isso aqui vai ser 15 mais 4, por exemplo. Tá? Então, o que é 15 não, raiz de 15, tá? Então, o gama 1, ele é maior que o gama 2. Só que como o gama 1 é maior que o gama 2, eu tenho duas exponenciais. Uma exponencial em gama 1 e uma exponencial em gama 2, e as duas são com expoente negativo. Como a gama 1 tem módulo maior que a gama 2, esse trecho aqui some mais rápido. E vai embora mais rápido, porque esse valor de gama é maior, então é menos um valor 10t, e esse aqui é menos 5t. Então essa exponencial de L1 aqui, ela some mais rápido. E essa exponencial de L2 aqui, ela demora mais para sumir. Já confirmando, o sinal aqui está correto, tá? Eu só preciso saber se o sinal aqui está correto, tá bom? Aqui no L2, tá bom? Vou confirmar depois. Mas aqui está correto, aqui na expressão 18 o sinal é menos mesmo. Bom, então aí como que se comporta a nossa resposta? Quando t é igual a zero, o que acontece? Ó, t é igual a zero, vai ter uma composição de L1 e L2, e depois que você fizer essa composição de L1 e L2, você vai ver que esse termo interno aqui todo zera, tá? E aí você começa do zero mesmo. Com o passar do tempo, o que acontece? Essa exponencial aqui ela é mais rápida do que essa. Então ela começa a aparecer primeiro. A função começa a subir. Ela começa a ter um acréscimo de valor por causa dessa exponencial. Note que aqui eu tenho um sinal positivo e eu tenho uma exponencial que está aqui, é elevada a menos gama t. Então ela começa a subir, começa a somar valor. Só que ela some mais rápido. Então ela vai ter um momento que ela vai começar a deixar de existir ou deixar de ter importância. E esse termo aqui que está negativo, ele começa a ter importância. E aí esse termo começa a fazer a outra exponencial que vai fazer a convergência para o valor final. Então o sistema de segunda ordem sobre amortecido ele tem uma cara como essa. Ele parte de zero, quando t é igual a zero. Ele converge para o valor final, que é k vezes o tamanho do degrau que você aplicou. E ele converge assim. Ele começa a subir no tempo, dada aquela exponencial mais rápido. Note que é uma barriguinha para cima de duração pequena. E depois ele tem uma duração mais longa, uma outra exponencial mais longa que aquela com sinal negativo, que vai fazer a convergência assintótica por baixo também. Note que o sistema sobre amortecido também não ultrapassa o valor final. Ele faz a convergência por baixo. Só que ele faz a convergência por baixo diferente do sistema de primeira ordem. O sistema de primeira ordem ele já parte aqui com uma inclinação já, né, valor positivo, já tem um valor naquela inclinação. Aqui é uma inclinação que ela parte de zero, cresce para depois cair, tá? Então ela cresce para depois cair. O sistema de primeira ordem ela só cai, ela parte de uma inclinação e depois vai caindo, até chegar no valor final. Bom, aqui eu tenho essa resposta para o mesmo ganho estático, K igual a 1 nesse caso. O ômega n é igual a 2, então todos os três sistemas têm um ganho igual, o ômega n igual a 2. E aqui eu tenho o zeta igual a 1.1, o zeta igual a 2 e o zeta igual a 2,5 na curvinha preta, azul e vermelha, respectivamente. Note que o zeta igual a 1.1, ele é quase igual a 1. Ele é 1.1. É maior que 1, mas é bem pequenininho em relação a 1. O que vai acontecer é o seguinte, que quando esse zeta é muito próximo de 1, essa diferença entre esse gama 1 e esse gama 2 é muito pequena. Note que a diferença aqui é zeta mais esse delta, zeta menos esse delta. Mas quando o zeta é muito próximo de 1, isso aqui é um valor bem pequenininho. Tá? Então vai ficar praticamente ômega n zeta, ômega n zeta. Então os dois polos eles vão ter mais ou menos a mesma raiz. Vai ser pequena diferença entre eles. E isso vai fazer com que as características das duas exponenciais elas sejam muito nítidas, tá? Uma em relação à outra. É isso que a gente está observando nessa curva. Note, dá para ver claramente essa exponencial, dá para ver claramente essa exponencial. Dá para ver as duas exponenciais aqui no caso preto.
Já com zeta igual a 2, note, o zeta é maior que do 1. Só que é por um valor. Zeta igual a 2, tá? Você já vai ver que, note, as três curvas estão convergindo para o k igual a 1, mas está ficando muito lento. A azul está demorando muito tempo para convergir. Porque com zeta já igual a 2, o que acontece é que a diferença entre essa exponencial e essa exponencial começa a ser realmente relevante. Os dois polos estão muito distantes um do outro. Então, essa exponencial aqui demora muito tempo para convergir, enquanto essa aqui acaba numa escala de tempo muito menor. É isso que a gente está vendo aqui na curva. Note, o sistema ele sobe, ele tem uma exponencial que some muito mais rápido em relação a essa exponencial que é muito lenta. Tá? E quando o zeta é 2,5, note, o zeta é ainda maior que 1. Então, ele fica ainda mais lento para o mesmo ômega-n. Tá? Ele fica mais lento, ou seja, fica essa exponencial pequenininha aqui fica muito pequenininha em relação a essa que vira um gigante. Em relação a esse aqui, é um pequenininho. Tá? Davi e Golias. Tá bom? Então, o valor de zeta, quanto maior o valor de zeta, mais lenta essa curva vai ficar, mais tempo ela vai demorar para convergir. E menos vai ficar destacada essa exponencial aqui pequenininha no começo em relação à grandona. Todas elas vão convergir para o mesmo valor final. O que vai mudar é o tempo que elas demoram para convergir. Tá? Então, a conclusão é que a saída desse sistema converge assintoticamente para o valor final através de duas exponenciais decrescentes, só que uma somando, a outra subtraindo. A que está somando, ela some mais rápido, tá? Então, o gama 1 é maior que o gama 2, então essa exponencial que está somando some mais rápido, e a que está subtraindo soma mais devagar, ou seja, ela demora mais tempo para sumir. Ela é que faz a convergência para o valor final. Quanto maior o valor de zeta, maior a distância entre os dois polos, ou seja, maior a distância entre essas duas exponenciais que estão aqui. Tá? Então, quanto maior o valor de zeta, mais lenta vai ser essa exponencial e mais rápida vai ser essa. O polo de menor módulo tende a dominar a resposta transitória, que é exatamente aquele que tem o zeta, o gama 2 menor. Tá? Então, quanto menor esse cara aqui, né, quanto maior o zeta, menor o gama 2. E aí mais tempo eu demoro para convergir. E essa exponencial aqui começa a ficar muito rápida em relação a essa. Então, essa exponencial de gama 2, ela começa a dominar a resposta. Você começa a praticamente só enxergar o efeito deste termo aqui. A ponto de você começar a confundir se o sistema é sobreamortecido, é de segunda ordem sobreamortecido, ou é um sistema de primeira ordem. Porque o sistema de primeira ordem é exatamente essa expressão sem esse termo aqui, ó. Ou seja, quando o zeta é muito grande, né, esse termo aqui começa a ser tão grande em relação a esse que você pode desprezar esse termo e voltar num sistema de primeira ordem. Simplificar esse sistema por um sistema de primeira ordem. Tá? E é isso que eu estou querendo dizer ali. Tá? A resposta de um sistema sobreamortecido com zeta elevado assemelha-se a de um sistema de primeira ordem. Quanto maior esse zeta, mais próximo de um sistema de primeira ordem será um sistema de segunda ordem sobreamortecido. Tá? Caso 2. A gente só vai estudar esse segundo caso hoje e a gente vai parar. Vamos considerar o caso em que o zeta é exatamente igual a 1. Tá? Então, quando o zeta é exatamente igual a 1, vamos voltar na nossa expressão. Nossa expressão é essa aqui. Ó. Quando zeta é exatamente igual a 1, eu tenho zeta ao quadrado, 1, menos 1, 0. Raiz de 0, 0. Isso tudo aqui some, tá? E eu vou ter apenas zeta igual a 1 menos ômega n. Então, eu vou ter duas raízes reais iguais em menos ômega n. Tá? Então, são duas raízes reais iguais. Elas estão exatamente em cima do mesmo ponto, que é S12 igual a menos ômega n. Tá? Então, no caso 2, que é o caso que a gente vai chamar criticamente amortecido, que é zeta igual a 1, esse sistema terá dois polos reais negativos iguais em S12 igual a menos ômega n. Tá? Bom, se o zeta é igual a 1, o que vai acontecer é o seguinte, note que aquela expressão, aquela forma padrão do nosso sistema de segunda ordem, né? Vamos lá para a nossa forma padrão, isso aqui, o zeta é igual a 1,
tá? Então, eu vou ter k ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 ômega ns mais ômega n ao quadrado. Mas isso é igual a s mais ômega n ao quadrado, tudo ao quadrado, tá? Então, eu vou ter o meu sistema criticamente amortecido com essa forma. K ômega n ao quadrado sobre S mais ômega n ao quadrado, quando eu estou aplicando um degrau unitário. Tá? Então, esse S aqui é o S do degrau unitário. Tá bom? Uso o mesmo procedimento de aplicar a expansão em frações parciais para polos iguais, né? Mesmo procedimento, e toma transformada inversa. Tá? Então, para ganhar um pouco de tempo, a gente não vai mostrar esse passo a passo. A gente chega aqui, quando eu aplico um degrau unitário num sistema criticamente amortecido, eu tenho que o y de t é o k, tá? Multiplicado por 1 menos 1 mais ômega nt é elevado a menos ômega nt. Tá? Então, esse termo aqui, ó, ele vem exatamente da segunda raiz real igual. Tá? Note que se eu não tivesse essa raiz igual, eu teria um sistema de primeira ordem, né? Do mesmo jeito, só que o ômega n igual a 1 sobre tal. Tá? Mas, em função dessa segunda raiz repetida aqui em S igual a menos ômega n, eu vou ter que esse termo ômega nt multiplicando a exponencial. Tá? Muito importante, eu esqueci de comentar, né, que o K é o ganho estático do sistema. Né? O K é o valor para o qual, quando eu der um degrau, né, a saída vai convergir estaticamente, estacionariamente, para esse valor multiplicado pela amplitude do degrau de entrada. Tá? Esse sistema ele apresenta um comportamento limítrofe entre o sistema sobreamortecido e o próximo caso que a gente vai estudar na próxima parte do nosso vídeo, tá? A gente vai falar um pouco desse sombreamento entre esses dois casos, mas o sistema criticamente amortecido está exatamente na transição entre dois casos. A resposta dele parece quando o sistema sobreamortecido, tá? Então aqui, por exemplo, nesse sistema eu tenho o ômega n igual a 2, tenho zeta igual a 1, tá? E aí eu tenho a resposta do degrau desse sistema com um K ganho estático também igual a 1. Note que ele converge para esse valor, tá? Esse sistema, ele converge mais rápido que qualquer sistema sobreamortecido. Então, qualquer zeta maior que 1 vai convergir mais devagar que esse cara. Vai demorar mais tempo para vir para esse valor final, tá? Então, esse sistema aqui converge mais rápido que qualquer sistema sobreamortecido, tá? E eu consigo ver, caracteristicamente, esse termo aqui, né, esse termo exponencial e esse termo aqui, note que eu continuo tendo duas exponenciais, tá? Só que eu tenho uma exponencial multiplicando o valor 1, eu tenho a outra exponencial multiplicando uma função no tempo, né, uma função linear no tempo, tá? Mas eu continuo tendo duas exponenciais, tá? Então, o sistema ele vai ter um comportamento limítrofe entre essas duas coisas, tá? Essa segunda coisa a gente não vai conseguir falar agora, a gente vai ter que deixar para o próximo vídeo, tá? Então, caso criticamente amortecido é um caso limítrofe que a gente precisa conhecer, mas que a gente usa pouco aqui no nosso curso de controle, tá? A gente não usa tanto assim o sistema criticamente amortecido, tá? Bom, falamos então muita coisa hoje, né? 1 hora de vídeo, né? Falamos das características gerais da análise da resposta transitória, resposta estacionária, regime permanente, falamos de sinais de teste, falamos do sistema de primeira ordem, suas características, seus parâmetros. Falamos como que esse sistema de primeira ordem se comporta quando a gente dá um degrau, quando a gente dá uma rampa. Agora a gente já está no caso do sistema de segunda ordem, então a gente já está falando aqui como que esse sistema de segunda ordem se classifica. Ele tem 4 casos, não é igual ao sistema de primeira ordem. São 4 casos diferentes com comportamentos diferentes. Tá? E esse comportamento ele é dado basicamente pelo valor de zeta. Vimos o primeiro caso, o caso sobreamortecido, né, em que a gente tem dois polos reais diferentes, e quanto maior o zeta, mais devagar esse sistema vai convergir para o valor final, tá? E mais a exponencial mais lenta vai sobressair sobre a exponencial mais rápida, tá? Falamos do sistema criticamente amortecido, que é um caso de transição, que é exatamente quando o zeta é 1. Quando o zeta é igual a 1, eu tenho duas raízes reais iguais.
Esse sistema ele vai convergir mais rápido que qualquer sistema sobreamortecido, tá? Claro, com o mesmo ômega n. Dado o mesmo ômega n, o sistema criticamente amortecido converge mais rápido que qualquer sistema sobreamortecido com o mesmo ômega n, óbvio, tá? E ele também tem essa característica de ter bem ressaltado as duas coisas e ser um caso de transição para o nosso caso 3, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Tá bom? É isso aí, continuem estudando, muita coisa, tá bom? Mas a gente vai, devagarzinho, a gente vai chegando lá, tá bom? Aquele abraço a todos, valeu pela atenção, até a próxima. Valeu, tchau!